Eu amo demais essa igreja, pastor de Deus. Eu amo demais esses irmãos aqui do Funal. É difícil para mim estar aqui direto, mas assim que pode, eu estou aqui. E hoje eu acabei de chegar, estava precisando de comer algo. A hora que eu coloquei o prato, estou lá comendo, irmão Luciano me liga. Eu falei, vou, irmão, você está precisando de um empurrãozinho. Ele me ligou, eu falei, então vamos. Mas nesta noite, amados irmãos, eu venho falar de uma pessoa que, se você acha que você está sofrendo, que eu estou sofrendo, eu venho falar de uma pessoa que sofreu mais que eu e você, mas ele venceu. Ele foi cortado, ele foi cuspido na cara, ele foi rejeitado, ele foi jogado, foi crucificado, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. Palavra da canto. Oh Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus. Eu convido os irmãos a abrir a vossa Bíblia em 1 Timóteo 3,16. Glória a Deus, aleluia. E a palavra de Deus diz assim, em 1 Timóteo 3, verso 16. Oh Deus, meu Pai, fala conosco, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Evidentemente, grande é o ministério da piedade. Aquele que foi manifestado em carne foi justificado em espírito, contemplado por os anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Fecha teus olhos agora e vamos fazer uma forte oração, porque Deus vai falar com cada um aqui, em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha conduzir esta pregação, meu Pai, que o Senhor venha falar no coração de cada um, Senhor. Senhor, vai tocando agora, meu Pai, toca naquele coração, na quebranta, Pai, joga por terra toda cegueira espiritual, que possa, Senhor, te impedir de ver a bênção de Deus derramar nesta noite, Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, o Senhor, meu Pai, é o dono do ouro e da prata. Senhor, eu não conheço o poder de nenhum, mas o Senhor conhece, Pai. Então, Pai, fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Amados irmãos, eu vejo esse texto aqui, Paulo escrevendo para seu filho Timóteo na fé, o seu filho na fé, que ali, vendo Paulo pregar em Jerusalém, vendo Paulo exclamar a palavra do Senhor Jesus, o Timóteo se apaixona, ele se converte a ver Paulo pregar, e quer participar deste lindo evangelho que é o Senhor Jesus. Eu vou exclamar um pouco aqui sobre Paulo, porque Paulo, toda vez que eu abro a Bíblia em Atos, ou seja, todas as suas cartas, suas epístolas que ele escreveu, eu me deparo com a minha vida atual, eu me deparo com o dia a dia, eu me renovo nela. Porque para quem não conhece Paulo, Paulo foi o maior bandeirante, foi o maior pregador depois da crucificação de Jesus. Porque Paulo, ele se chamava Saulo, e Saulo era o quê? Ele era perseguidor dos cristãos. Aonde é que havia um crente ou alguém falar de Jesus, ali Paulo perseguia, aprendia, matava. Era essa a razão de Paulo. Mas Deus tinha escolhido Paulo, tinha feito uma escolha. Paulo já era escolhido, e nessa escolha o Senhor resolve a chamar Paulo, que fala lá em Atos
Atos 9, que Paulo ia para Damasco a perseguir os crentes, onde é que estivesse o crente orando, ali sim ele pegava aquele crente e levava preso para Jerusalém. Seja homem, mulher ou criança, seria quem for. Mas o Senhor Jesus já tinha um propósito na vida de Paulo. Então Paulo, em vez de perseguir os crentes, Jesus, ele muda toda a sua rotina de perseguir. Ele mostra a Paulo o verdadeiro amor de Deus. Às vezes você pergunta: aquele meu marido, aquele meu vizinho, aquele meu irmão não tem jeito. Mas Deus manda te falar que há jeito sim. Há jeito. Porque Ele pega aquele que ninguém dá nada, aquele que ninguém acha que não vai conseguir, mas Deus inverte toda a situação. Ele faz assim. E assim Ele fez com Paulo. Paulo se transformou no maior bandeirante, o maior pregador que já esteve depois de Jesus nessa terra. Mas Paulo sofreu muito, amados irmãos. Paulo sofreu muitos. Paulo foi várias vezes preso. Ele foi perseguido. Quando ele se converte, que ele fica cego, Jesus aparece a Ananias, ou seja, um diácono Ananias, e fala: vai até a rua direita, lá você encontrará Saulo. Mas aí Ananias questiona com Deus, fala: Deus, mas Saulo, ele não é um perseguidor, não é um matador de crente? Ele falou: vai lá, que você vai topar ele orando. Sim, porque Deus no mesmo da hora não curou Paulo, porque Deus usa um profeta, Deus usa um pastor, Deus usa um irmão para chegar a falar assim: minha irmã, dessa peleja não é sua, essa peleja é de Deus. O seu marido tem jeito, o teu filho, o teu parente. E assim Ananias chega ali e topa aquele perseguidor de crente orando, porque Deus um dia o transformado. Então ali Ananias chega e se pôs de frente com ele e diz a respeito do Espírito Santo que tinha aparecido para ele, que era Deus, e pondo-lhe as mãos, ele fica curado. Mas Paulo precisa mais de conhecer, porque ali estavam ali os apóstolos, e tinha acabado de acontecer tragédias. Ele viu o Estevão, ou seja, o diácono Estevão, sendo apredejado ali. Então todos que olhavam para Paulo tinham um certo rancor, porque tem pessoas que olham para a gente, pastor Edmilson, e acham que Deus não nos converteu. É dessa forma que acontece comigo e com você. Então ali, Paulo fica ali uns dias ali, no meio dos discípulos. Entretanto, a igreja não recebeu bem Paulo. Mas por quê? Eles tinham por quê? Porque ele era um perseguidor. Ele açoitadas. Tinha acabado de acontecer coisas. Eles tinham acabado de acontecer, ver os crentes sendo presos. E Saulo participava disso. Mas eles tinham esquecido que Deus, o Rei dos Reis, tinha trocado o nome dele de Saulo para Paulo. A Bíblia relata que no mesmo momento ele recebeu o Espírito Santo de Deus. Então ali a igreja não recepciona ele bem, pastor. Começa a criticá-lo. Uns acham que ele está ali no meio do povo. Para quê? Para
viesse a conhecer cada um, e ele está montando uma estratégia para levá-lo a Jerusalém preso. Eles não acreditavam na sua competência, mas Paulo ali ficou ali perante aquele povo e não deixou de levar a palavra do Senhor. Ou seja, o que eles pensavam ou deixavam de pensar que Paulo era, mas ele tinha visão no seu coração que o Espírito Santo de Deus tinha o levantado, tinha o convertido. E Paulo passa a sofrer pelo nome de Jesus, porque muitos de nós sofremos às vezes pelo nome de Jesus. Porque lá em João 7,7 diz que este mundo, as obras deste mundo são más. Deus dá mau testemunho dela. Então Paulo ali, ele passa a evangelizar o nome de o Senhor Jesus. Mas aí eles passam a perseguir Paulo. Paulo é perseguido. Não tem como não entrar na mensagem se eu não falar de Paulo um pouco. Então, Paulo várias vezes foi preso em Jerusalém. Eles açoitavam Paulo. Paulo foi arrancado as pontas das unhas, a língua, a sua massa façálica. Eles judiaram de Paulo. Às vezes eles deixavam Paulo no chão, falavam assim: ó, esse aí pode deixar. Mas não sabendo ele que o Espírito Santo de Deus estava em Paulo. Quantos acham que você está no chão? Você não está no chão não, porque o Espírito Santo de Deus está com você. E Paulo ali entrava na cidade e proclamava o nome do nosso Senhor Jesus. Porque Paulo recebeu a plenitude, o conhecimento, a sabedoria imensa do divino, o Deus Pai Todo-Poderoso. Então Paulo sofreu muito. Mas eu entro já aqui na mensagem que vamos falar de alguém que sofreu muito também, por mim e por você. Abra sua Bíblia lá em Mateus 27. Porque Deus olha na terra e Deus depara com uma terra de arrependimento pelo homem. Porque o Senhor olha para a terra e não olha nada que agrada. Porque se você ver em Malaquias até João, houve um intercâmbio de 400 anos. Deus calou para a terra. Ele precisaria de bolar um plano. Para quê? Porque Satanás estava reinando. Então ele precisaria de bolar um plano de quê? De amarrar Satanás, de salvar eu e você. Porque lá atrás ele fez uma promessa que ia salvar o povo dele. Ele ia salvar aquele que crê. Então Jesus, Deus, Ele ordena que seu filho desce até a terra. Mas para isso ele vem como homem. Ele vem como homem, como eu e você. Ele poderia ter vindo diferente, mas foi uma escolha de Jesus. Porque se ele chega diferente, alguns não já saberiam que era Jesus. Mas eu vou como carne e osso. E assim Deus usa, que a Bíblia nos diz que toda vida uma virgem deu a luz. Aí é que eu entro na mensagem. Alguns falam, e a Bíblia nos deixa, que o
perfeição. Quem acredita nisso, dá um forte glória a Deus. Então eu e você fomos feitos no quê? No primeiro dia? No segundo? No quinto? Foi que dia? Sexto. Então eu quero ver que vocês entendam comigo. 1 mais 6 é igual a quê? Então, qual é o número da perfeição? Então é perfeito. Então, Deus implanta um espírito ali naquela virgem, porque ali vai passar a ser o número da perfeição, que é o número 7. É o número que vai te salvar, que salvou eu e você. Então Satanás fica doido. Fica doido. Ele olhou para Maria assim e falou assim: não, essa aí, todos que vêm eu faço pecar, faço cair. Porque, se eu me lembro quem é, todos, nenhum pode bater no peito e falar que não pecou. Todos que desceu, decepcionaram o Senhor Deus. Veio Adão, veio Eva, veio Caim, veio as tribos, veio os profetas, aí Ezequiel, todo Salomão, Davi, nenhum bateu no seu peito e falou que não pecou contra Deus. Mas esse que veio, ele não é frouxo. Esse que veio é o leão da tribo de Judá. Então ele veio, e o diabo, tô nem aí, esse aí é igual os outros, é igual os outros. Quando Jesus nasce, ele olha assim para ele e fala: ei, diabo, a pipoca vai, a tampa da chaleira é forte, porque quem está aqui é o leão da tribo de Judá. O diabo fica alvoroçado. Eu vou ter que passar voando, porque é muito grande. E Jesus ali, ele veio fazendo os seus milagres e fazendo o que Isaías, Jeremias, Daniel profetizaram, que ele viria por mim e por você. Mas aí no verso 27, eu já vou pular lá para frente, no verso 27 de Mateus, ele começa a ser preparado para a crucificação. O Senhor Deus, ele foi crucificado por mim e por você, mas a Bíblia relata por muita inveja, porque aquilo que Deus fazia, nenhum deles aceitava, porque dizia assim no tempo de Moisés, que ele tinha quebrado a Sagrada Escritura. Amados irmãos, quantas vezes você tem buscado, você tem programado o nome do Senhor Jesus, e você não tem achado pessoas para te ajudar, para te apoiar. Mas Deus nessa noite quebra este cativeiro, porque quem veio não é frouxo, quem veio é o leão da tribo de Judá. Então eles começam a se armar para o Senhor Jesus, e pega Deus ali, leva perante os tribunais. O que aquele homem fez? Ele curou, ele sarou, ele deu visão aos cegos, ele trouxe audição aos surdos, ele tirou o morto que tinha vez 3 dias morrido. Foi por isso que ele foi crucificado. Talvez você está sendo crucificado por causa do nome dele, mas ele manda falar para você: tente bom ânimo, porque eu venci e você vai vencer.
aqui essa triste crucificação, para quem que a gente olha, e eu olho para Jesus e vejo um homem, não sei lá, eu penso assim, você acha que é Superman? Eu vejo aquele homem forte, aquele homem que voa sobre as nuvens, aquele homem que a irmã Graça chegou aqui, que os seus discípulos veem o barco perecer ao atravessar o mar da Galileia. Eu vejo este homem hoje, aqui no Salmo, no Mateus 27, aquele homem que chega ali e olha para o céu, chega no bico daquele barco e olha para o céu, para o lado, e olha para o alto e vira para o vento e fala: quieta-te vento e calma-te mar. E o mar se acalma. É desse Jesus que eu estou falando. Os seus sonhos não acabou. Os seus sonhos não foi morto. Ele foi ressuscitado com o Senhor Jesus. É desse Jesus que eu venho falar. Que nesta noite ele foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou para aqueles que creem. Glória a Deus. Então Caifás pega ele ali, leva ele perante aquele povo rebelde, que não conhecia o amor de Deus. Mas como lá em Isaías 53, verso 3 e 5 diz que ele ia ser levado ao matadouro por mim e por você. Então eles pegam o Senhor Jesus, rasgam tuas vestes, e aí começa a açoitar, começa a bater. Você é aquele que em 3 dias faz o templo, derruba o templo e em 3 dias você constrói. Ele calado, e ele calado ficou, e eles açoitavam. Caifás passa, abre a mão e lasca a mão na massa, no rosto dele. Ele é torturado, ele é tirado o sangue do crânio, ele é judiado por mim e por você. O sofrimento dele trouxe hoje, causou essa igreja aqui, ó. O sofrimento dele causou essa igreja aqui. Porque lá Isaías diz que nós era ovelha desgarrada, que era necessário o Filho do Homem passar por isso. Mas, amados irmãos, ele pega e encara. Eu vejo assim, pastor, os anjos lá do céu olhando, porque tinha 72 anjos assistindo aquilo tudo. Porque aqui de lá nós leu lá, diz que ele foi contemplado pelos anjos do céu. Eu vejo, pastor, os anjos ali doidos para descer e exterminar aquele povo. Mas se eles fizessem isso, nós estaríamos perdidos. Nós estaríamos perdidos. Mas o Senhor Jesus não abriu. Ele falou: Pai, se muito te decepcionar, eu não vou te decepcionar, eu vou até o fim. Muitos se perguntam por que Jesus lá no Getsemane, lá no Parque das Oliveiras, ele lhe orando, dizia gotas de sangue. Você sabe por quê que
sabendo que vou passar por aquilo. E assim Jesus passou. Mas ele falou: não vou decepcionar, Pai. E ele foi até o fim, por mim e por você. E hoje o que você vê é pessoa, você está com uma pessoa no meio da rua, pastor. E aí, meu irmão, por que você está indo para a igreja? Ah, o pastor não dá mais oportunidade. Eu era lá, eu estou machucando as crianças, não tomo mais. Ah, quer dizer então que Jesus foi crucificado em vão por você? Amados irmãos, se você pensar bem no sofrimento que Jesus passou por mim e por você, nós levaríamos mais a sério a palavra do Senhor. Nós buscaríamos mais, nós oraríamos mais, nós amávamos mais, nós pedíamos mais pelo meu irmão, pelos vizinhos. Igual o pastor falou aqui hoje. Você tem pregado para quem? Você tem participado do sangue inocente que foi derramado por mim e por você? Ou você tem rejeitado esse sangue? Ou você tem feito de conta? Porque Judas fez assim. Judas fez assim. Então o Senhor Jesus foi carregado. Vou voar. Glória a Deus. Jesus foi carregado para ir à frente ao governador. Glória a Deus. Porque Caifás podia soltar, podia fazer tudo, mas ele não tinha o poder de crucificar Jesus. E aqui no 27, ele perante o governador, no 27, 19. Então Pilatos fala para ele. Pilatos queria o quê? Porque Pilatos viu que aquele homem era justo. Porque quem tem o brilho do Espírito Santo de Deus é conhecido. Aonde é que você chegar, você é diferente. Você tem a marca. Você não é confundido com os outros. Pilatos fala para ele: o que é que eu posso fazer por você? Ele vira para Pilatos: para você nada foi dado, senão lá do alto do meu Pai. Se eu ordenasse, se ele quisesse, naquele momento, bastava ele fazer assim, os anjos desciam do céu e exterminava. Porque era tudo anjo de guerra, era anjo de extermínio. Então Jesus que caiu o diabo de lá. E o diabo olhava para Jesus assim: Jesus, o diabo, você vai enfrentar mesmo? Assim, vou. Vai? Você vai correr? Vou até o fim. Eu quero ver. Eu vou até o fim. Porque Jesus não é covarde. E os filhos dele não podem ser covardes. Porque a Bíblia diz que no reino de Deus não entrará os covardes. Então Jesus encarou. Mais uma vez o diabo foi massacrado. Mas o que estava por vir não ia muito mais. A sua mãe desesperada não sabia o que fazer. Ver o seu filho passar pelaquela situação, pastor Edmilson, aquele sofrimento, mais quase 500 cortes. Eles enrolavam ele com um pano vermelho e aquilo puxava. Eu penso você com a ferida, quando você coloca os paradrapos, você puxa, dói. Você já pensou? Quase 500 feridas. Que aquilo ali, quando o sangue esfriava, grudava no couro dele. Mas ele nada disse, nada ele falou. Ele sofreu sozinho por mim e por você. Amados irmãos, então Jesus caminha para a sua crucificação. Os judeus o crucificaram, trocaram por alguém que era bandido, que era ladrão. Mas como a palavra de Deus diz assim, que
Um dia Deus falou comigo: meu filho, você está nessa terra é para servir, não para ser servido. Eu falei: glória a Deus, meu Senhor Jesus. Quem sou eu para questionar com as coisas de Deus? Então assim foi feito. Barrabás foi trocado. Então Jesus foi crucificado. E Jesus caminha a crucificação. Então ali o Senhor, eu vejo da manhã até a tarde, da tarde até a manhã, Jesus sendo derramado sangue, açoitado. Aquele homem estava debilitado. Aquele homem estava para não aguentar mais. Se fosse um de nós não aguentaria 15 minutos. Alguns teólogos, alguns homens magnatas da Bíblia diz que o Senhor Jesus na cruz não passava de 15 minutos. Mas ele foi até o fim, por mim e por você. Então ele carrega aquela cruz que pesava 140 quilos. Ele pega uma coroa de espinho e coloca na cabeça dele. Você acha que apoiava? Não, empurrava. O sangue descia. O sangue corria, porque tinha 70 e tantos espinhos. Ele sofreu, amados irmãos. Ele sofreu. Mas ele foi até o fim. E ao caminhar pela caveira, ele se depara aos seus caminhos. Uns criticavam, outros zombavam. Porque, amados irmãos, para te ajudar a carregar a cruz são poucos, mas para zombar de você são muitos. Mas aquele que levar até o fim será salvo. Então ali ele é crucificado. Esse não está certo não, pastor. Então ali ele é crucificado. Leva ele até a crucificação. É muito sangue, amados irmãos. Judas não aguenta ver aquilo. Ele se depara com aquela situação. Ele não consegue ver aquilo. Se suicida. Porque ninguém conseguiria ver tanto sofrimento num só pessoa, num só homem. Mas ele foi ali. Então, amados irmãos, ele olha para a tua mãe e ela se desmaia de tanto chorar. Ele fala: mulher, cuide do teu filho. E ali o irmão de Jesus, as lágrimas, chorando. Os discípulos não conseguiram ir, porque era muito sofrimento. Só os irmãos foram. Mas ele foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia por mim e por você. A hora sexta chega. Quando chega meu dia, ele olha para cima e fala assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani. O que é isso, irmão Carlos? Ele pergunta: Deus, por que me desamparaste? Agora você pergunta: por que Deus desamparou ele? Porque Deus não pode ver o pecado. Naquele momento, os nossos pecados estavam sobre ele. Que você olha lá em Isaías 53, você vai ver. As nossas enfermidades, as nossas iniquidades estavam sobre ele. Então não tinha como. Não tinha como. Então Deus virou as costas. Porque Deus não pode ver o pecado. Mas não sabendo o diabo quando crucificou, de braços abertos, que ele estava abraçando eu e você, que ele estava abraçando nós todos, que ele estava salvando eu e você. E na hora nona, ele entrega o seu espírito a Deus. Ele entrega o seu espírito a Deus, por mim e por você. Ele foi ressuscitado. A hora que ele sobe, que ele entrega ao Pai, a terra obedecia a ele. Começa o terremoto, começa
irmãos, não vai dar para